Como indica aí, sou Tânia, não é? Sou psicóloga clínica, hum, há mais de 20 anos, hum, e também tenho trabalhado muito com estas questões das doenças autoimunes, porque, enfim, ao cabo, agora temos muitas questões associadas ao stress, não é? E também as questões da alimentação. Eu sou psicóloga, também trabalho em colaboração com o município de Lagoa, num programa onde que é o GAPAF, que também trabalha muito nestas questões da alteração dos hábitos alimentares e do estilo de vida, e pronto, também paramos um bocadinho aqui estas questões, mas faço essencialmente clínica privada, portanto, espero poder-vos ser útil hoje também a, a falarmos um bocadinho sobre aquilo que são as emoções, a gestão do stress, não é? Que é isso também um dos pilares do nosso estilo de vida e que muitas vezes com os dias corridos que nós temos, a dificuldade que temos e perceber que de facto o stress, as doenças autoimunes, as emoções andam de mãos dadas e então também termos que pensar um bocadinho o que é isto e como é que nós de alguma forma podemos refletir, parar um bocadinho e o que está ao alcance no nosso dia a dia, para fazermos um bocadinho diferente, não é? Com aquilo que nós temos, aceitarmos às vezes e às vezes a palavra mais difícil no nosso dia a dia, de facto, se calhar é o aceitar, não é? Porque popularmente até diz, ai, aceita isso, ou tens que aceitar, e as pessoas estão sempre ao nosso lado, têm às vezes até estes discursos assim muito positivos, muito agradáveis, mas que depois só nós é que sabemos como é que as coisas são sentidas e são pensadas. E então a ideia seria hoje falarmos e refletirmos um bocadinho do que é isto, não é? De o que se diz, o que se faz, o que se pensa, e às vezes até o que mostramos cá fora e o que nós sentimos cá dentro. E às vezes é esse desajuste que nos leva a emocionalmente ficarmos um bocadinho mais, até mais frágeis. Eu convidei a Tânia e pensei colocar aqui este módulo na sessão deste programa de Saúde 8+, porque, como eu já vos referi, a medicina do estilo de vida é uma medicina que integra 5 pilares e esses pilares são fundamentais para a promoção da saúde, quer seja em pessoas saudáveis ou em pessoas que já tenham doenças crónicas. E 2 pilares muito importantes são a gestão do stress e uma boa qualidade de sono. E também porque nós sabemos aqui na questão das doenças autoimunes e também do cancro, e às vezes até nas doenças cardiovasculares, isto não se fala muito, mas a verdade é que o stress é um ativador da inflamação, e a inflamação, quando se torna crónica no nosso corpo, muitas vezes despoleta então o aparecimento de doenças. E por isso é que é tão importante nós olharmos para o nosso corpo, não só como corpo, mas no corpo e mente, não é? Porque de facto temos de trabalhar a mente para que o nosso corpo esteja saudável. E por isso é que a Tânia está aqui hoje. Estás à vontade, Tânia. Olha, é verdade isso que tu disseste, até por acaso há uma frase do sobrinho Simões, que diz exatamente isso, andamos todos muito inflamados. E é exatamente isso que o nosso corpo faz porque o stress é de facto o maior desencadeador de doenças crónicas. E muitas das vezes pode haver até um pico de stress que cria o quê? Um marcador. E este marcador nós depois nunca sabemos quando é que a doença também se vai desenvolver, não é? E quando nós andamos sempre, e eu às vezes ouço até as pessoas, certos mecanismos, as pessoas dizem, parece que ando sempre no fio da navalha, parece que ando sempre, e isto é o quê? O que é que nós, ou então ouço também muitas outras pessoas a dizerem, parece que estou sempre em falha com qualquer coisa, estou sempre em falta, e isto quer dizer o quê? Às vezes são estas vidas agitadas, corridas, que nos levam, de facto, como a Inês referiu, o que é um estilo de vida? Não é? Um estilo de vida comporta exatamente a questão dos hábitos alimentares, porque de facto a alimentação, e todos nós sabemos que a alimentação potencia a saúde e os hábitos desadequados também estão associados à doença, mas também ao sono, e sabemos que a má qualidade do sono também é tão nefasta como outra coisa qualquer, a atividade física
e a gestão do stress. Portanto, é exatamente isto que nos leva a que nós pensemos, e do ponto de vista psicológico, é o que é que eu posso. Nós O stress é tal e qual como a ansiedade, não é? Nós não conseguimos fugir nem ao stress nem à ansiedade, eles residem em nós. Agora, se nós não conseguimos, e quando digo fugir, não é no sentido em que é uma característica nossa e faz parte. Agora, nós temos aquilo que às vezes chama o eu stress e o distress. O eu stress é o stress positivo, é aquele que nos faz funcionar, não é? Porque se nós completamente relaxados, com calma, logo vamos, logo fazemos, parece que não funcionamos também, não é? E até, por exemplo, às vezes no desporto, diz-se que a ativação, que é um grau de prontidão psicofisiológica em que nós estamos preparados também para agir, não é? E se nós estivermos completamente relaxados, também não funcionamos. Então, nós precisamos um bocadinho desta característica, tal e qual como a questão da ansiedade, não é? Em certa medida, a ansiedade é protetora, mas depois, como é que nós nos deixamos levar, ou de que maneira é que nós acabamos por estar para aquele que é o distress, que é aquele stress tóxico que não nos deixa funcionar e que, tal e qual como a Inês referiu e da frase do sobrinho de Simões, andamos todos muito inflamados, não é? E o que é andarmos todos muito inflamados? Porque o nosso, perante a tal inflamação, o nosso sistema imunitário fica reativo e aí, não é, reage contra ele próprio. E é aqui que nós temos as tais doenças autoimunes, mas também, por exemplo, podemos ter hipertensão, podemos ter o colesterol alto, podemos ter também estas questões, e, por exemplo, às vezes aí a tensão alta também tem uma carga emocional grande, não é? Perante um stress grande, perante um dia agitado, se nós formos, e se estivermos cheios de medo, se nós formos medir a nossa tensão, ela também dispara. Portanto, isto quer dizer o quê? Que mente e corpo são indissociáveis e que é aqui que nós temos que trabalhar um bocadinho nestes conceitos, que é olhar para nós, e é isso o desafio que eu vos queria colocar também hoje, já que estamos a falar de emoções e que temos. E aqui, quando falamos também doenças crónicas e falar na gestão do stress, porque nós temos mesmo que baixar a inflamação, não é? Caso contrário, ela torna-se crónica e depois o que é que acontece? Vai da neuroinflamação à depressão, cancro, doenças associadas, todas as doenças associadas ao envelhecimento, e isto começa com esta componente inflamatória, mas então perceber o que é que potencia isto também. E perante, às vezes, até uma doença crónica, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista emocional? E por isso mesmo era o desafio que eu vos colocava aqui, pensarem um bocadinho e falarmos um pouco todas em conjunto, que é o que é que será isto? O que é, como é que vocês gerem o stress? O que é o stress para vós? Qual é o desencadeador? Porque depois, do ponto de vista das emoções, não há respostas certas nem erradas. Já o que há, é o que é, na minha realidade, do meu ponto de vista, e eu posso olhar para as coisas e por isso é que se diz que quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Porquê? Porque eu coloco sempre um bocadinho da minha realidade naquilo que eu ouvi. E a outra pessoa que está ao lado ouviu completamente diferente, porque quando nós ouvimos as coisas, ouvimos com as nossas emoções e nós nunca nos podemos esquecer daquilo que nos faz, daquilo que as coisas nos fazem sentir. E, por exemplo, e estou-vos a dizer isto porquê? Porque uma pessoa perante uma doença pode ter, ou a mesma doença pode ter reações completamente diferentes. E se calhar houve a pessoa do lado dizer: "Oh, mulher, não exageres, eu também tenho isso e assim." E a outra diz: mas tu sabes das tuas, eu sei das minhas. Exatamente por isso, porque cada um sente à sua maneira. E não há certo, não há errado, o importante é percebermos o que é que nós podemos potenciar, mas também o que é que nós podemos limitar. E por isso é que o desafio que eu vos colocava aqui seria vocês tentarem perceber quais são aqueles vossos gatilhos emocionais. Não é? Porque um gatilho é o quê? É aquilo que nos faz agir ou reagir. E então, perante desafios internos ou até mesmo externos, o que é que
acionem vós. Quais são as características que vocês têm, o vosso local de trabalho, o que é que vos deixa mais estressados no vosso dia a dia? Qual é a hora do dia que é mais estressante para vós? Quem tem crianças, quem não tem crianças, início do dia, final do dia? Porque se nós nos conhecermos, e quanto mais nos conhecermos e percebermos como é que nós funcionamos, mais capazes somos de reagir àquilo que nós vamos sentindo. Por exemplo, logo ao início desta sessão, a Inês falava muito de que teve, não é, o cancro e tudo. Aliás, nós sabemos hoje em dia que as nossas emoções adoecem-nos. Não é? E que há uma série de processos que são potenciados por emoções mais negativas. E há um autor que se chama, que é muito, ele trabalha muito a questão do trauma e trabalha muito estas, como é que o corpo se sintetiza e como é que nós vamos sentindo, que se chama o Gabor Mate, e ele diz-nos, e tem um livro exatamente que nos diz isso, quando o corpo diz não. Não é? E quando o corpo diz não, é quando nós temos, é quase como não estás a ouvir a tua mente, então o teu corpo faz-te parar. E às vezes, quando nós paramos, há toda uma ressignificação e uma necessidade de mudarmos a forma como nós pensamos, a forma como nós reagimos, e perante uma doença é inevitável às vezes até mesmo termos que fazer um luto, não é? Isto é um processo doloroso, porque às vezes, e dependendo do tipo de doença e da incapacidade, olhar para isto e pensar quem eu era ou quem eu já fui, como é que eu estou agora, e o medo é sempre algo que também está aqui associado. Portanto, eu gostaria que vocês pensassem um bocadinho o que vos dá mais medo, como reagem ao medo, qual é o grande desencadeador do stress para vós, e quando se sentem mais cansados, como é que reagem, qual é a altura do dia que são os maiores desafios, e gostava também de vos ouvir um bocadinho para nós e depois se calhar pensarmos aqui algumas destas coisas que fomos pondo aqui, ou pelo menos que eu fui pondo como ponto de conversa. Eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque acho que é muito mais interessante falarmos todas em conjunto, não é? Quem quiser, mais ou menos, mas de alguma forma que isto possa ser uma conversa, um diálogo, para irmos canalizando aquilo que são as vossas, ainda por cima somos pouquinhas, não é? Um grupo um bocadinho mais intimista, e aproveitar este grupo para que possamos perceber as dificuldades de cada um e do ponto de vista emocional, depois tentarmos algumas estratégias, não é? Algumas dicas para depois também que vocês possam sair daqui com algumas ferramentas para fazer face ao vosso dia a dia, e mais que não seja para tirarmos este piloto automático, não é? Porque calculo que todas vós, para estarem aqui, também já tiveram um dia corrido, não é? Já tiveram, e que nós acionamos o nosso piloto automático e somos seguidos, e o relógio é que dita a nossa vida, e isto faz com que o quê? Com que paremos muito pouco para pensar e nos conectarmos com as nossas próprias emoções. Então, se calhar, estamos aqui privilegiar então, um bocadinho isto, e eu conectar-me com as minhas emoções, aqui e agora, o que é que eu ando a sentir, ao final deste dia de trabalho corrido, talvez o que vos apeteciam fazer de manhã, como é que vocês se param para pensar sobre o vosso dia, pensarmos um bocadinho nestas coisas e podermos trabalhar um bocadinho aqui neste sentido. Eu não sei se alguém quer partilhar alguma coisa já. Se não, eu posso partilhar eu. Para começar, pode ser que depois dê vontade. Uma pergunta que tu iniciaste foi quais é que são os nossos gatilhos mentais, não é? O que é que Uhum. acontece na nossa vida que nos gera aqui um stress, não é? Penso que é isso que Sim. estás a perguntar. Hum, eu acho que isto já exige algum nível de autoconhecimento. Não sei, eu, por exemplo, eu tenho muita ansiedade, tenho uma vida muito agitada, e então já tenho tentado olhar para o meu dia a dia para tentar perceber essa situação. Ou seja, já fiz aqui um processo de autoconhecimento, por assim dizer. E eu já percebi que quando, por exemplo, eu trabalho na farmácia, como todas vocês sabem, e quando eu venho para a farmácia trabalhar, eu tenho muitas solicitações. Ou seja, tenho uma pessoa da equipa a pedir-me isto, outra da equipa a pedir-me aquilo, outra mais outra. Depois há pessoas que vêm à farmácia e perguntam se eu estou e pedem para eu ser atendida, e eu já percebi que eu tenho muita dificuldade
em dizer não às solicitações das pessoas. Eu quero estar para todos. Quero ajudar toda a gente, quer seja a minha equipa, quer sejam os clientes, e quero mesmo. Eu tenho mesmo vontade de estar com todas essas pessoas, só que às tantas estou muito, muito acelerada. Então, e o que é que acontece? Depois não faço pausas de recuperação, então estou o dia todo em stress e em movimento. Eu já percebi que se parasse, talvez conseguisse ganhar algum fogo, alguma recuperação. Eu sei que isso é um gatilho, tenho muitos outros, mas este gatilho é uma constante na minha vida. Olha, Inês, aqui é engraçado até dizeres isso, porque acho que às vezes é só nós pararmos para pensar, e sim, é verdade, tudo na nossa vida requer treino, não é? Tal e qual como nós pensarmos começar a fazer exercício. E se formos a pensar, quem é que não quer o melhor para cada um de nós? Não é? Quem é que não sabe que comer bem é o mais, que comer comida saudável é o que nos faz bem, o exercício nos faz bem, dormir não sei quantas horas é bom. Todos nós sabemos aquilo que é melhor para nós. Então, porquê que depois, no nosso dia a dia, nos esquecemos? Não é? Que é exatamente isto. E quando falamos em gatilhos emocionais, é às vezes o que nos faz parar. Porquê? Talvez ouçam no vosso dia a dia e em conversas correntes e assim, de que até podemos fazer aqui uma pequena brincadeira ou paralelismo entre o tempo da Covid, não é? Em que parámos todos, em que dissemos aquelas brincadeiras, não é? Aquele hashtag, e quem tinha crianças em casa, a fazer os arco-íris, a dizer vai ficar tudo bem, que era um momento em que nós parámos, nunca as famílias tinham estado tão juntas, estavam em casa, e tivemos ali 15 dias, 3 semanas, se calhar até um mês de felicidade. Depois o que é que nos foi acontecendo? Progressivamente. O que é que foi vendo, o que é que foi acontecendo, o que é que foi, começámos a ver e depois os dados então e depois da violência doméstica aumentaram exponencialmente, não é? O número de divórcios aumentou exponencialmente e toda a gente dizia: vamos sair disto melhores pessoas", e se eu vos perguntar: "O que é que vocês acham? Saímos melhores pessoas? Estamos com uma sociedade mais tolerante? Estamos com uma sociedade mais capaz de olhar para o outro, de parar para pensar? Ou então estamos cada vez todos muito mais autocentrados, zangados, sem capacidade nenhuma de refletir?" Façam isso, talvez estas coisas dos gatilhos, façam o exercício de olhar para o trânsito. Parem-se numa rotunda, não é? E olhem para o movimento do trânsito, como é que as pessoas estão? Estão relaxadas, estão tranquilas? Se alguém não arranca logo, ou se alguém. Como é que nós reagimos? Isto mostra o quê? Do ponto de vista social, diz-se que estamos um bocadinho mais agidos e mais agressivos. E do ponto de vista emocional, nós podemos pensar, mas porquê é que nós estamos muito mais agressivos? Vocês notam? É geral esta sensação de que as pessoas estão mais agressivas, mais impulsivas, mais impacientes? Filas de espera, supermercados, o que é que vocês sentem? O Sim, panorama geral à vossa volta. as pessoas estão Sei, mais agressivas, com menos paciência, mais individualistas. Mais drama. como é que disse? Não percebi? Diz Gabriela? Mais drama. Mais drama, mais drama. Olha, é engraçada essa palavra Eu, sempre eu mais. posso, eu posso partilhar algo. Assim, eu há muitos anos criei um hábito, mas há muitos mesmo. Ao final do dia, parar, tomar um duche, tudo parar e durante 15 minutos refletir sobre o meu dia. Hum, e ao final dos 15 minutos, escrever numa folha uma única palavra para definir esse dia. Há anos que eu faço este exercício. Ok. Sim. E muitas vezes, quando faço as caminhadas, é um pouco a ir, quando vou sozinha, obviamente, assim. Mas eu faço isto há muitos, muitos E anos. digam-me uma coisa, até isso é muito engraçado, porque isso de facto é a Mas isto foi um capacidade hábito que eu criei. sozinha, não Meu, é? Por si. meu, E, e tira uma só palavra. Foi isso, disse ou uma frase? Uma só uma palavra. palavra. E
E já conseguiu, e faz às vezes esta coisa ao longo destes anos, se tem sempre repetidamente a mesma palavra ou não? Eu depois rasgo os papéis e deito fora. Ok, ok. Uhum. Mas olha, sabe que isso é Por fundamental. norma, por norma, iniciei uma agenda, porque eu não gosto de papel. Então, eu tenho uma agenda. Mas depois chego ao final do ano e deito a agenda fora. Portanto, lá se vai. Sabe porquê? Isso é um exercício ótimo. Porquê que nós não dizemos, não verbalizamos muitas coisas? Não é? Porque às vezes, nos pensamentos, se vocês pensarem, imaginem, ou vejam isto, que é o que vocês pensam e o que vocês dizem. E às vezes há pensamentos que nos passam pela cabeça que nós dizemos sempre assim: ai, nem quero falar sobre isso, nem quero dizer. Porquê? Porque quando nós ouvimos aquilo que estamos a dizer, parece que isso se torna verdade. Não é? Então este é o efeito negativo, mas também tem este efeito positivo. Se eu escrever sobre as coisas, elas tornam-se mais claras, mais nítidas, não é? E esse hábito do rasgar, ok, parece que já foi, já ficou. Olha, está aqui a Antonieta com uma mão levantada, não é? Sim, Antonieta, se quiseres falar, sim, sim. Estava, estava a ouvir-vos e um dos meus gatilhos de stress e de ansiedade e de irritabilidade é quando eu tenho que repetir as coisas mais que uma vez e mais que duas e mais que três e parece que não me estão a ouvir e eu tenho que dizer as coisas repetidamente. A minha vida é assim um bocadinho parecida com a da Inês e então é sempre uma agitação completa, com o cérebro a mover-se de um lado para o outro em, em múltiplos cenários e personagens representamos várias personagens, vários papéis e temos que mudar esses papéis constantemente. Mas cada vez que eu tenho que repetir as coisas mais que duas vezes é um gatilho de ansiedade, de irritabilidade, de falta de paciência que já dou por mim a respirar e então hoje isso me aconteceu e outra pessoa do telefone também respirou, como quem diz, pronto, já estás a respirar, vou respirar também, calma, vamos lá repetir tudo de novo. Assim, bem, E, não há paciência para isto. e É que já então está a ficar paciência. imagina isto no nosso local de trabalho, não é? Porque depois, um dos maiores também stress e burnout, eu vos digo, nestes últimos anos, desde a pandemia, tenho recebido também muitas pessoas com burnout, não é? E o burnout é um stress crónico associado ao trabalho. Portanto, e o stress adoece-nos. Porquê? Porque o stress liberta a hormona do cortisol e tem a capacidade, depois, de facto, de nos adoecer. E por isso é que nós precisamos de olhar e pensar, de facto, nestes gatilhos, que é, como a Gabriela dizia, um dia, pode ser ao final do dia, seja lá onde vocês quiserem. Por isso é que eu ao início comecei, e como a Inês está a dizer do journaling, até há uma coisa que são os bullet planner, que é o quê? Que são cheio de frases até inspiradoras, frases motivacionais, frases e poder colocar um stickzinho, poder colocar um autocolante aqui e outro ali, que é para quê? Que é para o nosso dia a dia, nós sentirmos que estamos a fazer alguma coisa. E é uma estratégia, por exemplo, quando nós procrastinamos um bocadinho, não é? O que é preciso dizer ao nosso cérebro? Então, antes disso, vou-vos dar outro exemplo. Imaginem que vocês vêm extremamente cansadas, exaustas, ou estão muito desorganizadas. Se vocês chegam a casa e a casa está completamente desarrumada, desorganizada e de pantanas, como é que vocês se sentem? Esse é outro Parece que gatilho. Desorganizada. É outro não é? gatilho. É outro gatilho. Exatamente. E porquê? Então, o que é que nós precisamos de fazer até do ponto de vista emocional? Se eu tiver, e vocês pensem que é, quanto mais cansados nós estamos, por isso é que se diz que o cansaço não é bom decisor, não é? Porque quanto mais cansados nós estamos, menos paciência temos, menos capacidade de organização temos, então precisamos ter o quê? As coisas muito clean, muito simples, não Equipas que é? nos ajudam. Exatamente. E então, por isso mesmo, é que, imaginem, se vocês internamente estiverem uma grande confusão, se tiver tudo muito desorganizado, então nós precisamos que o exterior, e às vezes a nossa casa, o nosso espaço, assim, esteja tudo muito certinho e organizadinho. Porquê? Porque eu não tenho que pensar grandes coisas.
não é? Se vocês já não tiverem tão cansados e tiverem mais organizados internamente, então já toleram um bocadinho mais de desorganização externa. Então o que é que nós precisamos de fazer? Quando não estamos a conseguir organizar, ou o tal procrastinar que pensamos, mas não fazemos nada, precisamos de metas muito externas, muito visuais, porque visualmente são o quê? São inputs para a nossa mente, então às vezes precisamos aquelas to-do list, não é? Não é aquelas coisas de ano novo, vida nova, vou fazer resoluções de ano novo e não sei o quê. Isso não funciona assim, porquê? Porque nós, e aliás até há um estudo que nos diz exatamente isto, que nós, com a passagem de ano, com os 12 passas, com uma série de coisas, colocamos uma série de objetivos, mas e depois, passados um mês, por isso é que até em janeiro há um dos dias que se chama o Blue Monday, em que o quê? Já vimos que não fizemos nada do que nos propomos a fazer e depois sentimos tristes relativamente a isso. Portanto, dizer só que vou fazer não chega. E então, às vezes, basta pôr uma coisa visual num sítio de destaque e à medida que vamos fazendo, vamos riscando. Riscando. E riscar é o quê? É para que o nosso cérebro veja, ok, esta foi feita, porque nós temos, eu não sei quanto a vós, mas por norma nós temos a tendência para o negativo. Não, isto é uma coisa um bocadinho da pré-história, em que nós estávamos, não é? E quando temos um bocadinho a tendência para o negativo e temos um bocadinho a tendência para o doce. E isto tem também um bocadinho lá histórias ancestrais, porquê? Antigamente, quando nós íamos comer, as bagas que eram as doces, quer dizer que não eram as amargas, eram as venenosas, as doces eram boas para nós comermos. E a caça e o sermos caçados, então estávamos sempre muito em modo sobrevivência e muito atentos. Isto são as nossas raízes ancestrais e por isso é que muitas das vezes nós também temos essas maiores propensões e somos umas pessoas às vezes até mais com tendência para o negativo, ou as nossas memórias emocionais negativas têm um impacto muito grande e nós lembramos muito mais delas e acedemos muito mais rapidamente, que é quase por o nosso cérebro dizer, olha, não te esqueças disto. Imaginem que tem um acontecimento negativo. O nosso cérebro congela, não é? O tal fight freeze, e é o quê? Se vocês tiverem um acontecimento negativo, vocês sabem a hora, sabem o dia, sabem o que tinha vestido, sabem com quem estavam, porque é exatamente esta coisa que nós temos de necessidade de não nos esquecermos, mas se tiverem um evento positivo, ai sim, ai é verdade, pois aconteceu, mas tu estavas com quem? Estavas a fazer o quê? Nós não retemos tanto isso. Ai, temos aqui também a Daniela, não é? Primeiro estava a Daniela, sim, 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 sim. sim, aqui com a mão Tânia, levantada, desculpa, desculpem. deixa-me só dizer uma coisa. Estavas a Sim, sim, falar sobre a questão do cortisol. Isso é sim, muito interessante, porque eu fiz aí há 2 anos, sensivelmente, talvez, sim, cerca de mais ou menos 2 anos, fiz uma bateria de análises a tudo, mais alguma sim. coisa. E o cortisol é que até umas coisinhas para morder a várias horas da noite, a várias horas do dia, para ver a melatonina e para ver o cortisol e para ver tudo. E o cortisol, que é uma coisa que devia de estar ativa durante a manhã e durante o dia, estava ativa a partir das 9h30 da noite. Pois. Os meus picos de cortisol eram à noite. A melatonina não. E, portanto, eu ainda estou na fase de tentar equilibrar esta relação entre o cortisol e a melatonina, porque, de facto, os meus picos de cortisol, à noite, que é a altura de dormir. Pois, claro, porquê? E isso acontece porquê? Até mesmo o nosso corpo tem uma descarga, e se vocês pensarem, há um acontecimento negativo na vossa vida. E enquanto esse acontecimento negativo está a ocorrer, vocês fazem, acontecem, estão ativas, estão capazes, lá, passou tudo. E depois o que é que o vosso organismo tem? Há uma descarga. E é aí na descarga que dizem, então, mas agora que já tinha passado, que estava tudo aparentemente bem, é que eu estou assim. Claro, é a questão da sobrevivência, porque antes não estávamos em esforço e estávamos em instinto de sobrevivência, então tínhamos todas as energias ali. E se calhar é um bocadinho que é, durante o dia de trabalho, eu estou ativa, estou sempre, blá, blá, blá. Quando paro, vem tudo. Não é? Por isso é que às vezes, também, por exemplo, à noite, ou quando há silêncio, se nós temos um ruído interno muito grande, não conseguimos estar em silêncio.
não é? E por isso é que, se calhar, como a Gabriela disse, parar e ter estes minutos, é importante fazermos isto como quase prática diária. Por exemplo, até aqui, agora estava aqui a ler o que a Inês tinha dito, não é? A escrever 1 a 3 situações do dia que geraram sentimentos positivos. Por exemplo, numa crise de ansiedade, em que nós só vemos as coisas negativas, em que a ansiedade alimenta-se do quê? Vocês sabem que a ansiedade está sempre lá à frente, então a ansiedade alimenta-se sempre do futuro, não é? E um bocadinho a depressão alimenta-se do passado. Porquê? Porque a depressão é a culpabilidade, o que é que eu não fiz e devia ter feito, e ficamos agarrados ali, e a ansiedade, e às vezes elas andam de mãos juntas, não é? E então temos o quê? Estamos com um pé no passado e outro pé no futuro. E o presente, que é o aqui e o agora, nós não conseguimos vivê-lo. E por isso é que isto que a Inês está aqui a dizer são situações, por isso é que se fala muito de viver o aqui, o agora, do mindfulness, que é o que? A prática da atenção plena. O que é a atenção plena? É nós estarmos focados no aqui e no agora. Só que isto, na teoria, é tudo muito simples, não é? Olha, faça isso, faça aquilo, lá. E na prática? E quantas vezes, não é? Tal e qual como a questão de a meditação é ótima. E está provado que a meditação altera os nossos circuitos cerebrais. Agora, se vocês não forem pessoas que consigam meditar, isso vai-vos causar stress, isso vai-vos causar ainda maior ansiedade. E vão olhar para o lado e dizer: olha, mas aquela ali está tão relaxada e consegue completamente, olhos fechados, guiar e deixa-se levar pelas ondas, e eu só som daquilo e dali. E a mim está-me a causar ansiedade. Portanto, isto quer dizer o quê? Que nem todas as coisas servem para as pessoas. E sabem que há pessoas que relaxam a ouvir música techno e a fazer coisas muito mais com grande movimento, e é uma das formas de relaxamento, não é? Agora, se alguém vai, e por exemplo, quem faz yoga, no final tem sempre ali uma coisa da meditação. E eu já tive pessoas, ou então ter aquelas aplicações de meditação e aquela voz relaxante, e agora, e depois, e eu só o som da chuva, e tive pessoas que diziam, bem, aquilo, e estava a ouvir uma coisa destas e era só pim, pim, e aquele som da chuva estava-me era a irritar, ao invés de me estar a acalmar. Portanto, o que é que nós temos que perceber em nós? Quais são os nossos gatilhos? O que é que dizer, não, isto não é para mim. E se não for para mim, sou eu uma pessoa que não consigo relaxar? Sou eu uma pessoa que não consigo acalmar? Claro que não. Sou uma pessoa que perante aquele estímulo eu não consigo. Não é? E algumas pessoas, já tive também outras pessoas do yoga, diziam, acabava a sessão e eu olhava e seguiam, e com aqueles bombos, e que ouviam e fechavam, e uma senhora uma vez, até ao meu lado até estavam a ressonar, e eu tinha, só para fechar os olhos, tinha uma dificuldade imensa, e olhava as outras pessoas, e eu fechava os olhos, depois abria, fechava, e aquilo estava a causar o que na pessoa? Stress. Ora, se aquilo me está a causar stress, eu consigo relaxar e eu consigo acalmar, ou estou a induzir, porque é aqui que nós temos que perceber quem é que nós somos, porque através de uma prática que eu quero acalmar, eu estou a induzir um maior stress. E o que é que eu acalmo? Nada, porque como não consigo seguir aquilo que me estão a dizer, começo a ficar nervosa e começo a ficar zangada comigo mesma, e estou de tal maneira, e onde é que eu estou? Estou ali? Não. Estou na minha mente, começo a ficar irritada e olho para ali, o que é que aquilo, e se calhar, às vezes há pessoas que ficam de facto irritadas, e é isto que nós temos que olhar para nós, não é? Estava a Daniela ali com a mão no ar, a Inês. Vai falar, a Daniela vai falar. Olá, olá a todas. Olá, Tânia, Olá, olá, Inês. olá. 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 Olha, é muito interessante o que estamos aqui a tratar hoje, porque realmente a nossa saúde mental e o cuidarmos de nós é quase um bicho de 7 cabeças, não é? Que é aquilo que fica sempre para o último daquela lista, das últimas listas que a gente nem sequer vai lá ver. E eu passei por isso durante muito tempo. E do que nós estávamos a falar, eu consigo identificar aqui uma coisa que acontecia e que me punha a funcionar, que era as solicitações dos outros. Um projeto impossível, qualquer coisa gira, qualquer coisa que era muito difícil de fazer. E se eu não tivesse nada
para fazer, isto é, não tivesse um projeto, não tivesse com pessoas a pensar e a criar alguma coisa, para mim era muito estranho porque parecia que não estava a fazer nada. E então criou-se um hábito muito grande em mim de aceitar 1001 projetos. E coisas difíceis, todos ao mesmo tempo. E havia ali uma altura de adrenalina que era super gostosa. Estava ultra produtiva, conseguia fazer as coisas, conseguia tratar de tudo, e parecia que naqueles dias, naquelas semanas, nos primeiros meses, tudo corria de forma ultra mega produtiva e tudo corria bem. Óbvio que depois que isto aqui gerava um grande ruído, não é? Na minha vida, tanto que agora eu acho que há 2 anos que não tenho som no telemóvel. Tenho um relógio, vibra, se eu quero atender, atendo, se não quero, se não vejo a mensagem também não há problema nenhum, porque não consigo sequer com o som do telemóvel a tocar. Pronto. E então estas missões difíceis, impossíveis, e este não conseguir dizer não, foi aí que eu consegui depois identificar que era o dizer não. E a partir do momento em que consegui dizer não, consegui lidar com outras coisas, que era a culpa que eu tinha de estar a fazer outra coisa que não aquilo que estava nesta lista, nestes prioritários. E o estar sem fazer nada era uma culpa gigantesca. O tempo para mim era, caramba, estou a fazer isto, podia estar a fazer alguma coisa de útil, não é? Mas eu não conseguia perceber era que o fazer para mim era a prioridade máxima para depois conseguir fazer algo de útil para os outros e para os projetos e para as pessoas e isso tudo. E foi mesmo até esgotar e daí aparecer o burnout. Também deixei de nutrir as minhas relações, portanto, eu não tinha tempo para ninguém. Os meus amigos diziam, olha, há meses não estou contigo, nunca mais falámos, nunca mais estivemos juntos, mas não tinha tempo, não dava, com 1001 coisas para Se fazer. calhar não tinhas tempo, depois não tinhas energia, e depois se calhar não te apetecia, e depois se calhar no meio da multidão sentíamos sozinhos. Sim, e depois chegou um ponto que foi mesmo, e aí o corpo, eu apontei aqui o nome do livro, quando o corpo Diz que pede não. para parar, não é? Diz que não. Diz que Quando não. o corpo diz que não. E realmente é isso, quando o nosso corpo, quando a nossa mente, quando a nossa saúde mental, quando alguma coisa nos faz parar, temos mesmo que parar, porque depois é uma questão de sobrevivência nossa e dos nossos, não é? Tal e qual. E este dizer que não é mesmo aqui Olha, Daniela, aquele e tu ponto. focaste aqui pontos muito importantes, que é exatamente, e isto são, eu falava ainda há bocadinho das nossas raízes ancestrais, mas isso também tem que ver um bocadinho com a nossa cultura e talvez até toda esta geração em que nós sempre fomos pessoas de trabalho. Não é? Dos nossos pais, vinha dos nossos avós, dos nossos pais, e quanto mais nós trabalhássemos, muito bem, não é? Ai, não tens tempo, ai, tens uma agenda muito cheia, ai, és muito produtivo, ai, e sempre fomos também crescendo aqui um bocadinho, depois esta coisa do não, não me apetece, então, mas agora se os outros me estão a pedir, vou dizer que não, colocarmos o outro à frente de nós. Uhum. O não, e eu, por exemplo, quando trabalho, porque eu também trabalho com adultos, mas também trabalho muito com crianças e adolescentes, e ensina-nos muito a dizer o não e a agressividade saudável, porque é a capacidade de nós dizermos não, chega, basta, porque se nós não tivermos bem para nós, somos incapazes de estar bem para o outro. E o que é que acontece? E depois é como a Daniela estava a dizer, esgotamos as nossas energias, todos os nossos recursos e depois, sem nos apercebermos, estamos como completamente reativos, porque por isso é que se diz que a melhor defesa é o ataque. Nós, sem nos apercebermos, estamos sempre contra-atacar, porque estamos tão cansados, com tanta pouca energia, que é a mesma coisa se nós formos estacionar um carro, não é? Se formos estacionar um carro num lugar grande, estacionamos com calma, não é? Para trás, para a frente e está. Se formos estacionar o carro num lugar muito pequenino, nós fazemos uma ginástica imensa e vamos para trás, e vamos para a frente, e vamos para trás, e vamos para a frente, até que se calhar e depois já estamos fartos e cansados e desistimos. O mesmo acontece na nossa mente. Só que nós percebemos e depois somos capazes de dizer, aquele lugar era tão pequenino, como é que eu queria colocar ali? Mas com as nossas emoções, não paramos para pensar e dizer, ouve lá, tu estás cheia,
não é? Por isso é que depois começam as falhas de memória, porque a nossa memória é um reservatório finito, e depois, onde é que eu ia mesmo? Para lá, ia buscar o quê? Bem, eu já não sou a mesma. Estou. E então andamos e temos estas pequenas coisas, mas de alguma forma vamos dizendo, eu já não sou a mesma. Mas paramos para pensar, por isso é que eu acho, e Gabriela, obrigada por ter dito esta questão de. Posso tratar por tu? Claro que Isto sim, tem assim um claro que sim, ambiente mais intimista, acho que claro que sim. teres dito exatamente isto aqui do parar para refletir, que eu às vezes também digo muito às pessoas, porque, por exemplo, eu tenho pessoas que vêm ali e dizem, olha, sabe, este é o único dia da semana, porque fazem terapia, não é, semanalmente, assim, em que eu, de facto, paro para sentar e falar sobre as minhas coisas e refletir sobre o meu dia, sobre a minha semana, e fazemos muito mal se não fizermos exatamente isto, porque se nós nos conectarmos com o que nós estamos a sentir, somos muito mais capazes de dizer, ok, não gosto disto. Sem nos apercebermos, dizer, olha lá, mas andas irritado ou o quê? O que é que se passa contigo? Estás diferente? E depois às vezes aquelas coisas mexem connosco, porque na realidade é impossível nós aceitarmos tudo, tolerarmos tudo e estarmos com um sorriso, não é? Então somos, sim, tornando-nos pessoas, se calhar, mais agastadas, mais agressivas, sem paciência, porque isto é só um reflexo da forma como nós internamente estamos. Então, olhar para o interno, e por isso é que eu comecei aqui esta conversa a dizer exatamente quais são os nossos gatilhos. O que é que no vosso dia a dia vos irrita solenemente? Porque até há muitas teorias que me dizem que é o que te irrita, nada mais é do que a tua própria incapacidade em lidar com essas coisas. Então vamos perceber de facto isso é verdade, isso é uma realidade, não é? Que é o que me irrita nos outros ou que eu não tolero no outro, será que é uma incapacidade minha? Será que sou eu que não sou capaz de lidar com isso? Não sei se isso é também taxativo assim para todos, mas é algo interessante para nós começarmos a pensar e dizer, ok, deixa-me lá ver isto, não é? E quando olhamos neste sentido de parar, porque, por exemplo, eu ainda há bocadinho comecei a falar e depois agora lembrei-me que não acabei. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma crise de ansiedade ou quando começa sempre com os pensamentos negativos, nós até dizemos para e isto um bocadinho ir de encontro àquilo que a Inês estava a dizer, para gerar sentimentos positivos. Como nessas situações o nosso negativo está sempre muito mais ativo, então nós temos que fazer o quê? É como se os pensamentos negativos fossem uma autoestrada, e então nós temos que criar, primeiro é um caminho de cabras, mas depois temos, então, para cada pensamento negativo, nós obrigarmos-nos a um pensamento positivo. E às vezes dizemos, mas é um pensamento positivo, mas eu não tenho nada. Obrigue, invente. Por isso é que muitas vezes os adolescentes utilizam uma palavra que é fake it till you make it, que é nós de facto fingirmos até conseguirmos. Porquê? Porque o nosso isso genuinamente funciona e vou-vos dizer porquê. Porque o nosso cérebro, por isso é que às vezes falamos em hipnose, falamos em sugestão, e isso de facto funciona. Porquê? Porque o nosso cérebro aciona o mesmo circuito neural se eu estiver a fazer ou se eu imaginar que está a acontecer. Por isso é que as pessoas têm ataques de pânico, não é? E eu digo sempre às pessoas, nunca ninguém morre de um ataque de pânico, mas a ideia de morte está lá. Por isso é que a pessoa tem taquicardia, por isso é que a pessoa não deixa de conseguir respirar, porque a pessoa, como se costuma dizer, deixa-se ir. E depois vai ao médico e diz, você não tem nada. Estou maluca, não é? Estou maluco, o que é isto? Não tem nada do ponto de vista físico, mas tem uma estrutura de pensamento que origina uma descarga. E isto, sim, leva a que a pessoa e depois comece nesta, como se costuma dizer popularmente, nesta pescadinha de rabo na boca, e por isso o que é que nós temos que fazer? Se estamos muito mais treinados para o negativo, temos que nos obrigar a nos treinar para o positivo. E por isso é que, até utilizado aqui como a Inês disse, o mindset, sim, o mindset, e diz-se, a felicidade é contagiante. Sim, é verdade. Se pensares positivo, vais ver que não sei o quê, o exercício da gratidão. Isso tudo é muito verdade. Mas, se eu não sentir aquilo que eu estou a dizer ou a fazer, às vezes há muitas vezes, tens que agradecer por acordas mais um dia. Estou grata por ter acordado. Olha, acordei, obrigado por ter acordado mais um dia. O que é que vocês vão sentir? Não tem qualquer ressonância emocional, não tem qualquer. Portanto,
Se calhar para mim não é agradecer o dia, mas eu tenho que me ligar a qualquer coisa onde de facto este conceito, por isso é que às vezes fala-se muito da lógica da felicidade, mas também já se fala muito de uma felicidade tóxica, não é? Que é o quê? Eu olho à minha volta e toda a gente tão feliz, está tudo tão contente, e eu não consigo sentir isso. Ora, o que é que isto me dá ainda? Naturalmente, mais raiva. Porquê? Para os outros é tudo tão simples e para mim as coisas são complicadas. Então isto quer dizer o quê? Não há duas cabeças iguais. Não há se para aquela pessoa funciona, não tem mal. Para ela funcionou, melhor ainda. Eu tenho que encontrar qualquer coisa para mim, tal e qual como o exercício. Eu adoro isto, eu não sei quê. Então vai fazer isto. A pessoa vai, não, isto não é para mim. E então nós temos que, de facto, no nosso dia a dia, só sabemos o que é para mim, o quê? Eu tenho muitas vezes, às vezes, pessoas até adultas que me dizem assim: então agora, nesta fase da vida e nesta idade, é que eu estou com estas coisas todas? Parece que estou numa crise de identidade. Quem sou eu? O que é que eu quero? Eu disse: olha, sabe o que não quer? Isso sei. Eu disse: então já é alguma coisa. Nós sabermos aquilo que não queremos é um ponto de partida. E de facto, sim, todos nós. Por isso é que falamos em décadas e as crises de idade, porque de facto em cada década nós propomos a viver coisas diferentes. E é de facto importante nós olharmos para trás e dizer: ok, o que é que eu fiz até aqui? E por isso é que se fala um bocadinho até, às vezes, da crise da meia-idade, se calhar todas nós já estamos a passar por ela, porque crise da meia-idade diz-se o quê? Que é ali quase, ali a partir dos 40, porquê? Pela nossa esperança média de vida. Então é natural que nós olhemos para trás e, bem, eu vivi 40, tenho outros 40, deixa-me lá ver como é que eu vivi e o que é que eu quero viver, não é? Então começamos a redefinir coisas. Mas tudo isto é muito particular. Tem com o quê? Com o nosso estilo de vida, também com os nossos ensinamentos, porque a Daniela falou aqui do não, e se às vezes nós, na nossa educação, é claro que os nossos pais ensinaram-nos da melhor maneira que eles souberam e que conseguiram, não é? E a sociedade, mas às vezes assim, olha, vai lá dar um beijinho à senhora. Na vez a senhora ficou triste. Não digas isso que a pessoa vai ficar zangada. Não vai. E às vezes isto são aquelas linguagens que nós vamos ouvindo e um dia dizer, não quer dizer, eu quero dizer que não. E parece que não nos sai, porque a outra pessoa vai ficar zangada, o que é que o outro vai dizer? E nós temos que, eu quero lá saber o que é que o outro vai dizer. Então eu quero, eu não. E depois, imaginem que vocês são umas pessoas que sempre disseram que são todos e que estão lá sempre para os outros. E há um dia que dizem que não. A vossa atitude, a pessoa vai anotar. Então, já estás diferente, não és a mesma pessoa. E depois, se nós estivermos inseguros relativamente a isso, ela reparou, eu já não sou mesmo. E se nós tivermos seguros, notaste, pois é, olha, agora estás a ver, andei aqui a treinar tanto para dizer não e para mudar, ainda bem que reparaste. E às vezes são estas pequeninas coisas que é importante para nós, porque isto é o nosso treino das emoções. E todos nós vimos de uma geração onde não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. E às vezes é um bocadinho salve-se quem puder, não é? E a nossa infância e adolescência foi um acumular de situações que nós fomos lidando da mesma maneira. E o que é que acontece na clínica do adulto? O que é que nós andamos sempre a tratar? A nossa criança e o nosso adolescente, as coisas que nós não fomos capazes e que não conseguimos, e às vezes enquanto adultos, agora com esta idade é que estou com estas coisas, porque nós não nos tornamos adultos, mas está lá, aquela criancinha e aquele adolescente, e quantas vezes nós vemos por exemplo, agora vou brincar aqui com os vossos nomes, não é? A Gabriela com 10 anos, com 15, e às vezes que certas reações que nós temos e que entra em conflito com outra menina que estava ali, com a Dolores que tinha com os 20 anos, que disse ou que fez e que às vezes nós olhamos aqui para nós e dizemos, onde é que isto veio? E tudo tem uma história para trás, não é? Se calhar não brinco aqui com o Lucas, porque se calhar não deve ser o Lucas, não é? Eu estava aqui assim a ver os vossos nomes, agora eu li assim, Lucas não, mas não condiz com a... Mas isto para dizer o quê? Que nós somos um fruto de tudo o que é que nós
nós fomos acumulando, não é? E chega uma fase da nossa vida em que, e especialmente, por exemplo, agora estamos aqui, e quando eu tenho um diagnóstico de uma doença crónica, só este próprio nome, não é? Crónica é o quê? Tu vais ter que lidar com isto a tua vida toda. E isto é um marco importante e causa o quê? Felicidade, alegria, vontade de querer enfrentar? Não. Nós temos desânimo, temos o medo, depois temos o quê? Alterações no nosso estilo de vida, sei lá, temos dores, sentimos incapacidades várias e não temos disposição. Não é? Pois, tens que ser positiva. Ouvimos discursos positivos. E às vezes, se nós ainda estamos a lidar com um diagnóstico, não conseguimos ser positivos. Não é? Portanto, isto tudo tem um processo e cada um de nós está numa fase diferente deste processo. Portanto, é acolher e a tristeza faz parte, a raiva faz parte. E se calhar, agora pergunto-vos, na vossa infância, vocês deixavam-vos que vocês manifestassem a vossa raiva? Deixavam que vocês canalizassem a raiva para outros fins? Ou põe para dentro, põe para dentro. Mas há um dia que de repente a pessoa explode. Uou, que é isto? De onde é que tu vieste? E é este acumular de situações. E imaginem que vocês foram sempre tolerando situações. E há um dia em que vocês se passam, mas a pessoa diz-vos isto. E isto desencadeia em vós o quê? A sequência de este, mais este, mais este, mais este. Perdão. E vocês têm uma reação muito intempestiva. Isto, gente, estás maluco ou quê? E isto causa às vezes na pessoa, quando a pessoa teve a capacidade de pôr isto tudo cá para fora, de uou, fui altamente desadequada. E isto tem que ver com o quê? Porque a pessoa só conhece isto. Mas isto liga-se a tantas outras coisas. E isto é o quê? Gestão emocional. Agora, nós fomos ensinados a gerir as nossas emoções? Nunca. A tristeza faz parte, é uma emoção altamente positiva e nós temos, quando se diz, abraça as tuas emoções, é verdade, nós temos que as abraçar. Porquê? Porque se nós fugirmos delas, elas andam atrás de nós e elas vêm, e há um dia em que nos apanham. Não é? Então nós temos que, e até mesmo os pensamentos, aquilo que se chama ruminações. Se nós fugirmos dos pensamentos, há um dia que estamos em silêncio, o que é que acontece? Tudo menos silêncio. Então, aqui também será o desafio, e se calhar convido-vos uma das coisas que eu gostava que vocês levassem hoje era convido-vos a parar e escutar o que é que diz o vosso silêncio. Se é realmente silêncio ou que ruído é que está dentro do silêncio. E escrever. Pôr este exercício de cá para fora. Nem precisa ser, Gabriela já é experiente nisto, portanto 15 minutos, nem precisa ser isto. Podem começar com 2, 3 minutos. E se você, o que é que, e é pensar isto, o que é que diz o meu silêncio? Porque na maior parte das vezes o nosso silêncio não nos dá tranquilidade, o nosso silêncio é às vezes ensurdecedor. E olhar para isto e redefinir o que é o meu silêncio, e por isso é que muitas das vezes as pessoas têm medo de estar sozinhas, não gostam de estar sozinhas. Porquê? Porque fomos aprendendo a fugir tantas vezes, quando depois nos confrontamos e estamos em silêncio, ele é tudo menos silencioso e é tudo menos calmo e tranquilo. E isto é um exercício grande e só às vezes quando nós aprendemos a dizer, adoro estar em silêncio, adoro estar, sei lá, ali a olhar para nada. Podem fazer este exercício, estarem sentadas no vosso sofá, ali a olhar para o teto ou sei lá, qualquer coisa, e o que é que vem? E garanto-vos que vem muita coisa. E anotarem e perceberem o que é isto que vem e porquê. E perceber até se todos os dias vem a mesma coisa, se há pensamentos que estão encadeados com outros, porque isto de facto é treinar-nos emocionalmente. E se nós não sabermos gerir as nossas emoções, então com diagnósticos, com situações de vida mais complexas, em que há uma sobreposição, há um aumento de cargas negativas, como é que nós lidamos com isto? Bem, tenho estado a falar muito, não é? Vocês estão aqui só a ouvir, não é? Tânia, pelo que só aqui pelo que eu estou a perceber,
Uma mensagem importante que deixaste aqui várias, mas uma mensagem importante, não sei se posso resumir desta forma é nós temos que encontrar, temos que encontrar momentos de silêncio, né, para lidarmos com o que estamos a sentir e com os pensamentos negativos, também para encontrar um pouco de conforto no nosso desconforto. Não sei, percebes o que é que eu estou a dizer, não Sim, é? sim, sim, Porque sim, sim. se formos trabalhando disto, talvez consigamos aceitar melhor as contrariedades que a vida nos traz, não é? Sem dúvida. E depois também é percebermos quem é que nós somos, não é? Qual é o nosso temperamento, porque todos nós temos a nossa personalidade que foi sendo formada ao longo dos anos. E percebermos que há coisas, todos nós temos coisas que não gostamos, não é? Todos nós temos coisas negativas. Agora, se aprendermos a lidar com elas, hum, e também daí dizer, ok, tu tens coisas negativas, mas também tens positivas, porque é tirar, às vezes até, por exemplo, a pessoa diz, não tenho motivação. Se nós formos só atrás da motivação, ela é muito fugaz, não fazemos quase nada, não é? E a motivação, imaginem, hoje estou super motivada, quero ir fazer exercício, quero começar uma dieta, quero começar. Por isso é que às vezes nós começamos imensas coisas e não terminamos quase nenhumas. Porquê? Porque a motivação é fugaz. Então eu tenho que, ok, hoje estou motivada, faço. Eu já não tenho motivação. Então não é a motivação, é o foco. Eu foco e eu que é aquilo que eu quero para mim. E nós, e se calhar até como acho que a Daniela logo a Antonieta diziam, nós temos que ser as nossas melhores pessoas. E há outra coisa que é, e se calhar encontrar o conforto no desconforto é exatamente isso, porque todos nós temos coisas menos boas e todos nós temos dias e faz parte. Temos nostalgia, sentimos deprimidos. Agora, também alimentar o outro lado é fundamental e sermos capazes de olhar para nós e falarmos connosco como se nós estivéssemos a falar com os nossos melhores amigos. Porque nós somos muito sábios para os outros, não é? Faz, acontece, mas às vezes connosco somos tão críticos e tirar esta arte crítica e poder dizer, ok, o que é que já fizeste por ti hoje de forma positiva? Porque pensar da nossa personalidade, do nosso temperamento, até da nossa história, da nossa educação, se nos criticavam mais do que nos valorizavam, nós vamos ficando com estas coisas. E sem nos apercebermos, replicamos modelos, então temos que parar para pensar e dizer: não, eu não quero ser esta pessoa, e pensarmos que nós, a única certeza que nós temos nesta vida é que vamos viver connosco a vida toda, não é? E então temos que dizer: não, eu gosto desta pessoa, eu tenho que ser amiga desta pessoa porque ela vai estar comigo o tempo todo e só connosco podemos contar. E então, e como eu logo ao início vos perguntei, os vossos gatilhos, como é que vocês lidavam com o stress, e o medo também. O que é que vocês têm mais medo? E às vezes, e sabem que, por mais paradoxal que possa parecer, nós temos muito medo de ter medo. E este medo de ter medo é aquela coisa tão vaga, onde cabe tudo, não é? Depois também temos muito medo da morte. E então às vezes não vivemos com medo da morte. E então é olhar para nós e poder pensar. E o medo é das coisas mais irracionais que nós temos. E o grande desafio é entre a razão e a emoção. E por isso é que eu costumo sempre dizer que razão e emoção são inversamente proporcionais. Se eu estou dominada pela emoção, não consigo pensar bem, não consigo pensar racionalmente. Por isso é que muitas das vezes nós dizemos assim: imaginem, vocês chateiam-se com alguém, alguém vos diz alguma coisa que vocês não estavam à espera, vocês e ficam, a pessoa diz-vos qualquer coisa, é desagradável, e vocês ficam, não fazem nada. Mas depois chegam a casa e dizem o quê? Ai, devia ter feito, devia ter acontecido isto e aquilo assim. Então ficaram mais inteligentes no momento? Ou baixou a emoção e a razão veio e disse: então, não fizeste, não aconteceste. E então é pensarmos que, de facto, se nós só estamos dominados pelas emoções, não somos inteligentes, somos reativos. Mas essa emoção passa ou diminui, não é? De frequência. E quando ela diminui, nós temos que ativar a razão e pensar: porque é que eu reagi assim? Porque é que aquilo me aconteceu? Para quê? Para não deixar que elas andem muito desencontradas. Porque se elas andarem de mãos dadas, fazem este movimento.
não é? Ora, fui dominado pela emoção, a razão vai atrás, logo não consegue dizer nada, mas e depois baixa um bocadinho e é esta a gestão emocional. E daí sim, como dizias Inês, e acho que para sintetizar, é dentro do nosso desconforto, criar algum conforto, porque a nossa vida também é feita disto, não é? Vamos acumulando coisas, vamos acumulando situações, e sermos capazes de olhar até para as coisas mais negativas e dizer, ok, o que é que isto diz de mim? Quem sou eu perante esta situação? Vamos perceber às vezes até que nós temos várias formas de estar e formas de reagir e acolher, não é? E às vezes até olhamos e dizemos, esta nem fui eu. Mas eu posso construir também outra realidade, não é? Com base no quê? Se eu me for conhecendo. E então este desafio ou este repto é 5 minutos, não é? De silêncio e com a pergunta o que é que diz o meu silêncio? E diariamente o que é que diz o meu silêncio e o que é que eu gostava que ele dissesse. Aqui, o programa Saúde 8+, faz aqui uma proposta constante às participantes, que é elas conseguirem introduzir na sua vida os tais hábitos saudáveis dos 5 pilares da medicina do estilo de vida, que tu já referiste, não é? Que é a gestão do stress, a qualidade do sono, a atividade física, a alimentação saudável e também não estar, pronto, o afastamento de substâncias tóxicas. E porque é que eu estou a referir isto aqui? Porque de facto tu há pouco falaste na questão da motivação e do foco, e eu gostava muito que as pessoas que estão aqui presentes, quando o programa terminasse, que de facto adotassem algumas novos hábitos, novas rotinas que pudessem ser promotores de saúde. E de facto é importante. Talvez, isso que tu estás a dizer pode reforçar aqui essa intenção que é se eu me ouvir mais, se eu escrever, talvez consiga ganhar mais esse foco, não é? Se eu souber quem eu quero ser daqui a algum tempo, não é? Uma pessoa um pouco mais ativa, com uma alimentação mais saudável, com menos stress, isso pode ser uma ajuda. Pode ser uma ajuda e às vezes não grandes objetivos, não é? Porque, Pequeninos, por não exemplo, é? Cada exatamente, vez. ainda há bocadinho eu brincava com esta questão no início do ano novo, não é? Ano novo, vida nova, resoluções de ano novo, então nós escrevemos uma série de coisas que não são tangíveis, às vezes quero me tornar melhor pessoa, quero comer melhor, dormir melhor, alimentar melhor, ou seja, todos nós sabemos os pilares da vida, não é? Do estilo de vida saudável, todos nós sabemos, então imbuímos disto. Mas nós não, e depois porque a vizinha fez não sei o quê, porque o outro, e porque hoje em dia também nós estamos muito inundados de informação, não é? E temos exatamente esta coisa da felicidade, e o outro consegue sempre tudo, e o outro tem sempre. E isso não é verdade. Isto não é verdade. Porque nós só vemos pequenos frames das vidas das pessoas, e isto leva a que às vezes até nós, e eu às vezes já tive pessoas em que depois só de olhar para as redes sociais e só de ver a vida, parece que a vida dos outros está a andar, isso ainda tem um elemento mais negativo, ainda faz com que fiquem mais paradas. E isso não é verdade. E nós pensarmos que tudo isto são realidades paralelas ou que realidades que nós só vemos um pequeno momento, então olharmos para nós e de facto pensar que não são rosas as coisas, nem tudo é rosas. E então é o quê? É olharmos para poder dizer, não me apetece hoje. Não te apetece, mas vais. Porquê? Qual é o teu objetivo? Queres estar comprometida com o quê? Quero estar comprometida com a saúde. E se calhar isto que a Inês disse agora, que é ao final destas 8 semanas, pelo menos eu sei qual é o caminho que eu vou seguir e vou, nem que seja um objetivo por dia, eu vou mudar uma pequena coisa. Porquê? Porque também aqui, e só para terminar aquilo que eu estava a dizer, o exercício físico é um aliado, aliás, nós até costumamos, e até se diz, prescrever o exercício físico também, porque é um ótimo aliado da ansiedade, da depressão,
porque o exercício físico liberta endorfinas e altera a nossa química cerebral. E nós começamos a nos sentir, por exemplo, as caminhadas ao ar livre, grandes exercícios, não precisam ser feitos grandes exercícios, porque às vezes há pessoas que dizem, mas eu nem consigo andar 10 minutos, quanto mais não sei o quê. Não precisa de ser os 10 minutos, são os 5, e se eu durante uma semana fizer 5 minutos, na semana a seguir consigo fazer 10. Agora e por isso é que se diz, por exemplo, e também só para terminar, há muitos anos havia o livro da Agatha Roquette que dizia a dieta dos 28 dias. 28 dias porquê? Porque diz-se que para nós ganharmos um novo hábito, desenraizarmos de uns hábitos e ganharmos um novo hábito, precisamos dos tais 20 e tal dias. Então, se eu fizer 1, 2, 3 dias e depois já não fizer mais, rapidamente eu vou voltar aos velhos hábitos, não é? Porque nós substituímos um por outro. Não é? E então se eu tiver este foco, não consigo, não me apetece, mas eu vou à mesma, então ao fim de algum tempo, isso já está criado na rotina. E quando o foco já está e quando está criado na rotina, aí eu tenho motivação. Então é um bocadinho o contrário, não é? Não sei se alguém quer fazer alguma questão à Tânia. Se não querem fazer uma questão à Tânia, eu Bem, vou só perguntar aqui a uma pessoa ou duas que tem aqui o microfone ligado, por exemplo, aqui à Gabriela. Gabriela, o que é que tu levas de positivo aqui da sessão de hoje? O que eu levo positivo? Levo muita coisa. Tentar resumir é determinação. Uhum. Eu, pronto, definia este tempo que tivemos nesta palavra, determinação. Determinação porquê? Porque é com determinação que nós nos conseguimos focar, que conseguimos motivar, que conseguimos fazer independentemente de não acontecer. E olharmos para nós com objetividade para melhorar. Vou um pouco, aqui esta parte, vou um pouco de encontro ao silêncio. É no silêncio que também se encontra muita determinação. É o meu resumo, se calhar muito resumido, mas Não, bem não. resumido, mas bem eu resumido. diria muito mais, Não, mas é só para saber o que é que levas de positivo. E Lénia, também posso perguntar? Não ouço. Espera aí. Não, o som. Está sem som. Tá. Ah, Já está. Não, agora está outra não, vez. não está, não. Pedir para Tá ativar. bom. Ai, Talvez não dê. não, mas já estava sem som. Tu Então vou consegues tirar, tentar eu. Inês? Já E está. agora? E agora? Pronto, agora já me ouvem, não? Sim, Sim. sim, sim, sim. Sim, sim. Eu gostei muito e fiquei a pensar nessa parte de nos ouvirmos, de nos interrogarmos. O que é que nós pensamos de nós próprios e como é que nós também reagimos perante algumas situações. Eu costumo reagir sempre muito mal a situações a que eu não consigo dar resposta, porque eu tento dar resposta a tudo e depois gosto muito de controlar, ser uma controladora e se calhar não me escuto o suficiente. Se calhar foi mais isso. Obrigada, obrigada, Deixa-me Lénia. só aqui, posso só dizer uma coisa. O controlador às vezes é porque dá segurança, não é? Isso é simplesmente porque nos dá segurança e nós Pois é sabemos com o que possível. contamos, não é? É possível, é possível. Tânia, nesta questão do gatilho, só porque agora eu tenho a certeza que todas nós vamos tentar encontrar um momento de silêncio para nos ouvir e para nos perceber melhor esta questão. Quando eu detectar um gatilho que eu tenho, só o facto de depois estar nele e estar mais e perceber que ele está a acontecer já me vai ajudar a agir melhor, não é? Com menos ansiedade Exatamente, nós é até esse o fazemos, exercício, não é? é um bocadinho, é esse, porque nós até fazemos a analogia que
os gatilhos, não é? Um bocadinho como se tivéssemos armas apontadas, não é? Ali. Então os gatilhos eles estão lá, nós é que tiramos as munições. Não é? Porque eles foram sendo criados ao longo das nossas vidas. E porquê que aquilo me irrita? Porque, sei lá, porque que aquilo me irrita? Às vezes coisas simples, não é? Da dinâmica de casal ou de casa, coisas que ficam sempre no mesmo sítio. E então isso, às vezes pensarmos, porque é que aquilo me irrita? Qual é? E tirarmos o foco daquilo, é tirarmos as nossas munições, porque somos nós que estamos a causar essa emoção em nós. Não é? Então é aprender a olhar para ela e mudar um bocadinho, já vai regular um bocadinho a nossa sensação, dizer, não, eu não me quero sentir assim. Não é? Uhum. E temos de facto, porque um gatilho emocional é no sentido daquilo que nos dispara, não é? O que nos faz disparar, e quando disparamos é algo que já vai intempestivo, já vai ruidoso. Então, e eu não quero, eu quero ser ouvida na minha comunicação. Não é? E quando a minha comunicação é ruidosa ou é muito reativa, poucas vezes eu sou ouvida. Não é? Então é criar, primeiro que tudo, criar este diálogo interno entre nós, entre as nossas sensações, para aí depois para que consigamos que o outro também ouça aquilo que são as nossas necessidades. Não é? É isso mesmo. Está bem. Obrigada, Tânia, por teres aqui Obrigada, eu também. oferecido o teu tempo para este grupo. Tenho a certeza que vai fazer a diferença e que nos vai fazer refletir sobre nós. A Tânia dá consultas aqui em Portimão, também dá. Onde é que dás mais consultas? Almancil. Almacil e também das online, Uhum. não é? Sim. Por isso eu depois também partilho os contactos da Tânia e muito obrigada a todas por estarem presentes em mais uma sessão. Nós para a semana voltamos a ver e se entretanto vos surgir mais alguma questão já sabem que estou disponível e também posso fazer passar alguma dúvida à Tânia que entretanto vos apareça. Muito obrigada Muito a obrigada, todas. foi um gosto. Muito obrigada, um beijinho. Adeus, um Resto beijinho boa para todas, semana. boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, adeus. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa Boa noite. noite, adeus. Obrigada, Tânia. Beijinho. Adeus, Antonieta, um beijinho.